Alérgicos devem redobrar atenção quanto a alimentos e pratos típicos natalinos. Para explicar melhor este assunto, eu converso agora com o Dr. Marcelo Bossuá, coordenador do Brasil Sem Alergia. Dr. Marcelo, as alergias alimentares são mais comuns do que nós imaginamos? Existe algum levantamento ou incidência de quantas pessoas sofrem de algum tipo de alergia alimentar? É verdade, as alergias alimentares são extremamente comuns, né, principalmente a determinados alimentos. Nós sabemos que 90% das alergias alimentares, elas estão envolvidas nos determinados alimentos que eu vou mencionar, que é o leite de vaca, o amendoim, a soja, o cacau, o chocolate, né, carne de porco, trigo. E, eventualmente, nós encontramos também alguns pacientes com alergias a corantes, ao amarelo tartrazina e ao vermelho carmim. Apesar de hoje nós sabemos que não é tão frequente. Mas caso você tenha alguma alergia dessa, ela pode se manifestar de várias formas, né? Não necessariamente sintomas gastrointestinais. A maioria das vezes o paciente realmente tem diarreia, pode ter prisão de ventre também, pode ter muitos gases, né? Mas pode manifestar e com sintomas de pele, onde o paciente pode ficar com placas avermelhadas no corpo, e sintomas respiratórios. Então, aquele paciente que às vezes tem uma asma, uma bronquite, tem uma bronquite, criança, é muito comum, nós vemos a associação de alergia alimentar com doenças respiratórias, tem uma rinite que não melhora, associado a problemas gastrointestinais e, eventualmente, também a manifestações dermatológicas, é importante esse paciente também pensar numa alergia alimentar. Lembrando que 90% dos casos de alergia alimentar estão relacionados a esses alimentos, como a carne de porco, chocolate, amendoim, leite de vaca, soja e trigo. Tá? Então é importante os pacientes ficarem atentos a esses sintomas. E olha só, e infelizmente, ou felizmente, não sei, né, esses alimentos que você citou são alimentos que estão presentes em outros pratos, por exemplo, o leite acaba indo em um bolo, no pão, é mais comum do que a gente imagina. É verdade, é verdade. Agora, a primeira coisa que tem que ser feito é justamente fazer uma diferenciação entre alergia e intolerância, que são duas situações completamente diferentes. No caso do leite da vaca, as pessoas confundem muito, pessoas que têm alergia a proteína do leite, elas compram leite sem lactose, então não faz sentido, né? Porque a proteína do leite é algo completamente diferente da lactose. A lactose é um açúcar que o leite possui. Então a pessoa não o corpo humano, ele é incapaz de desenvolver alergia a qualquer tipo de lactose, sacarose, frutose. Então não adianta, se o paciente é alérgico ao leite, não adianta ele tomar um leite sem lactose, né? Agora, se ele realmente for intolerante à lactose, no caso, por exemplo, da lactose, aí sim vai adiantar. E não for alérgico ao leite, vai adiantar. Porque a intolerância, ela causa mais sintomas gastrointestinais. Ela não costuma causar sintomas respiratórios, a não ser que ela venha a piorar um quadro de refluxo. Bom, doutor, então só para que os ouvintes da Rádio Cidade possam entender melhor essa situação, de uma maneira geral, claro. Por que determinadas pessoas desenvolvem esse problema e outras não? Em relação a isso. E a pessoa, no decorrer da vida, com esse gatilho genético, vai sensibilizando a determinadas proteínas dos alimentos, né? Então, se a pessoa, de certa forma, ela já tem uma predisposição genética a desenvolver alergia, e ela entra em contato com aquela proteína onde geneticamente ela já tem essa informação, essa predisposição, ela vem a desenvolver uma alergia alimentar. É lógico que o ambiente, ele influencia bastante, né? Então, se você, de certa forma, também consome muitos alimentos industrializados, com demasiados aditivos alimentares, você acaba também tendo uma predisposição maior dessa hipersensibilidade à alergia alimentar, a determinados aditivos. E é interessante também que existe uma área na genética que o pessoal da alergia, ele acaba se interessando bastante, que é a influência dos seus hábitos alimentares na modulação do seu material genético. Ou seja, você, através da epigenética, que é essa área nova na medicina, você tem como, de certa forma, explicar por que uma geração de pacientes
não desenvolvia processos alérgicos e começa a desenvolver. Ou seja, as pessoas acabam frequentando mais ambientes urbanos, esses ambientes urbanos expõem os pacientes a uma concentração maior de alérgenos, esses alérgenos modulam o material genético e você passa a informação de alergia para o seu descendente. É algo extremamente interessante, porque até então pensava-se que essa informação genética, essa ativação, desse gene responsável pela alergia, ele vinha por acaso. Hoje não, hoje nós sabemos que essa ativação, ela pode vir justamente devido à influência do ambiente que seus pais moravam, ou seus avós, ou seus bisavós, e passaram para você. Então, é por isso que muitas pessoas, elas, de certa forma, têm uma predisposição maior a desenvolver processos alérgicos e outras não. Você citou alguns sintomas, doutor, como, por exemplo, diarreia, prisão de ventre, entre outros, né? As consequências para quem tem uma determinada alergia podem ser consequências graves, doutor? É verdade. Existem alergias leves, moderadas e graves. Quem tem uma alergia leve, às vezes nem nota que aquele alimento está relacionado ao seu quadro clínico. Até porque a gente, para eliminar o alimento do organismo, do trato gastrointestinal, demora mais ou menos 4 dias. Então, se você tem o hábito de comer aquele alimento, antes dos 4 dias você vai comê-lo novamente. Então, você não consegue fazer uma correlação do consumo daquele alimento com o processo de intolerância ou de alergia alimentar. Por isso que é importante, na suspeita, buscar um médico, para o médico poder pedir exames complementares e realmente poder elucidar se você está desenvolvendo o processo alérgico, né? Agora, a alergia moderada, a grave, ela já coloca em risco de vida o paciente. Então, tem pacientes que só de colocarem alimentos, só de encostar o alimento na boca, ele já desenvolve reações extremamente graves, que pode chegar ao choque anafilático, ou seja, pode chegar ao urticária gigante, a pressão do paciente cai demasiadamente, e o paciente realmente entra em choque, pode vir até a falecer. Tá? Exemplos também de pacientes que só de sentir o cheiro das proteínas voláteis, ou seja, você tem uma alergia extremamente grave ao camarão, grave a crustáceos ou leite, ou seja lá o que for, só de você sentir o leite sendo aquecido, só de você sentir o cheiro do camarão, ele sendo frito ou cozinhado, isso de certa forma acaba causando também uma reação anafilática extremamente grave e o paciente pode vir a falecer. Então, por isso que o diagnóstico, ele é o principal na medicina. O paciente tem que procurar um médico, fazer um bom diagnóstico, você saber realmente quais são os alimentos que ele vem a desenvolver processo alérgico e se tratar. Infelizmente, não existe vacina para alergia alimentar. O que existem são alguns institutos de pesquisa que estão pesquisando a dessensibilização de determinados alimentos, né? Então, hoje você tem alguns institutos de referência, gente séria trabalhando nisso, que faz a dessensibilização ao leite, como exemplo. Você vai iniciando pequenas doses de leite, bem diluídas, e vai introduzindo aos poucos no organismo do paciente. Mas isso é feito somente em alguns lugares muito específicos. E tem que ser feito mediante todo um aparato de ressuscitação cardiopulmonar, para que, se o paciente, de certa forma, desenvolver algum processo extremamente grave, o médico ele possa reverter, né? Com medicações de urgência e ressuscitação cardiopulmonar. Então, é importante justamente você fazer esse diagnóstico, porque realmente, se você desenvolver uma alergia grave, né, a chance de recuperação é muito pequena se você estiver longe de grandes centros. Você tem que ser levado logo para uma comunidade hospitalar e ser revertido. Existe um dispositivo que é vendido na América do Norte, no hemisfério norte, tá? Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa e alguns outros países, como a Austrália e tal. Você tem esse dispositivo que é uma caneta que injeta adrenalina, tá? Que é feita justamente sob a prescrição médica. Essa caneta, ela, de certa forma, salva vidas. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse dispositivo autorizado pela Anvisa. Então, eu faço um apelo aí à Anvisa em prol desses pacientes que realmente sofrem bastante dessas alergias alimentares graves, que venha liberar esse produto para que o produto possa salvar muitas vidas. Porque em países desenvolvidos ele já é autorizado e aqui no Brasil os brasileiros também precisam desse produto.
Certo, interessante. Agora, a última questão para a gente finalizar, doutor. Retomando sobre a ceia de Natal, a variedade de pratos é imensa, né? Passando desde os tradicionais como carnes suínas, bovinas, peixes, arroz com passas ou nozes, até doces como manjar e tortas, por exemplo. De que forma os alérgicos podem ou conseguem identificar que, de repente, ali contém algum alimento que ele não pode comer, por exemplo? O problema é que dessa época do ano nós temos dois problemas. Primeiro, que 90% dos alimentos que mais causam processo alérgico estão contidos na ceia de Natal e do Ano Novo, né? Uhum. Então o paciente acaba, se ele tem uma predisposição, ele acaba juntando esses 90% desses alimentos, né? Que é leite, como você mesmo falou, amendoim, nozes, castanhas e assim por diante. Então, nós temos esse problema. Então, é importante que se o paciente ele sabe realmente que ele desenvolve um processo alérgico a um desses alimentos, que ele não faça uso. Ele realmente evite bastante esses alimentos. Tá? Se ele tem a dúvida, procure um médico para o médico poder fazer a solicitação do exame de sangue ou um exame de pele para um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, para o paciente se alimentar com segurança. Porque, como eu havia falado para você, se ele tem uma alergia leve, tudo bem, não vai desenvolver nada grave. Mas se for uma alergia moderada ou grave, ele corre risco de vida. Então ele precisa realmente saber com detalhes, né? Existe uma outra situação também, que é a conservação do alimento. Então, como são alimentos, a grande maioria de origem animal, e nós passamos o Natal em época de calor, então esse alimento se estraga com muita facilidade. Então ele pode desenvolver uma intoxicação alimentar, que é algo um pouco diferente das alergias, apesar de em muitos casos se parecer. Então, mesmo você cozinhando bem o alimento, você lavando bem o alimento, você passando vinagre, limão, seja lá o que for, mesmo assim, a toxina que é produzida na bactéria que contaminou o alimento, ela permanece. A bactéria pode morrer, você vai cozinhá-la, você vai assar o alimento, a bactéria morre, mas a toxina que ela produziu, ela pode permanecer no alimento. Então, essa toxina vai lhe causar reações de intoxicação alimentar. Então, assim, uma dica muito importante para os ouvintes: não comprem alimentos de origem animal sem o selo de inspeção do Ministério da Agricultura, chamado SIF, S de sol, I de igreja, F de fato, SIF. Então, o alimento que você for comprar, ele tem que ter esse SIF. Quando você for no açougue, você tem que exigir para o açougueiro que ele lhe mostre a origem da carne e se existe esse SIF, que é o selo do Ministério da Agricultura. Então, isso já é um fator que vai diminuir bastante o risco do paciente desenvolver processos de intoxicação. A outra coisa também é procurar um estabelecimento que venha conservar bem os seus alimentos. Então, não adianta você comprar um alimento que seja mal conservado, seja mal armazenado, em temperaturas que, de certa forma, não estejam de acordo com as recomendações do Ministério da Agricultura e da Anvisa. Tá? Então, isso é muito importante, porque realmente as intoxicações alimentares, em alguns casos, também matam. Dependendo da toxina que é produzida, o paciente desenvolve sintomas e um quadro clínico extremamente grave, que ele, por causa disso, vi de vários casos de pacientes que comeram determinados alimentos e vieram a falecer. Tá? Então é importante deixar esse recado para os pacientes, para os ouvintes que nos ouvem. Tá ok, então, doutor Marcelo, eu agradeço sua participação aqui na programação da Rádio Cidade. Muito obrigada. Feliz Natal e boas festas para você. Eu que agradeço, um forte abraço e estaremos sempre disponíveis. Um forte abraço, obrigado. Eu falei com o doutor Marcelo Bossuat, coordenador do Brasil Sem Alergia. Repórter Carolina Lopes para o jornalismo da Rádio Cidade.